Bom dia. Desta vez a gente tem uma diferença em sala, então eu preciso alertá-los. Primeiro que a gente tem um mineiro como professor, né? Então você sabe que todo mineiro é teimoso. Brincadeira. Muito dinâmico, gentil e, acima de tudo, tem grande referência e experiência. Milton é um dos professores que a gente mais tenta viabilizar e pouco consegue. Agenda lotada o tempo todo. Depois você me paga, tá? E quando a gente tem em sala, a gente tem que aproveitar e colocar bastante conteúdo. Então aproveite esses momentos que a gente tem certeza que vai ser prazeroso. Desta vez a gente também tem uma outra modalidade de extensão de curso. A gente tem esse presencial, com vocês aqui em sala, e também tem internautas nos acompanhando ao vivo. Então para vocês também fica à disposição a gravação deste curso. Se posterior à matéria vocês queiram tirar uma dúvida, lembrar o que o professor disse, vocês podem assistir a esse conteúdo depois na íntegra em vídeo. E quem está nos acompanhando ao vivo pode fazer interações também via chat. Mande suas dúvidas, a gente coloca aqui no telão, o professor tem acesso a isso, e aí vocês terão suas dúvidas sanadas. Vocês também têm que ter uma colaboração para essa dinâmica. Quando forem fazer um questionamento, normal. Se tiver uma dúvida, levante a mão. O que muda é que a gente leva o microfone para vocês falarem e eles lá têm acesso a isso. Vice-versa, né? Sempre conseguir contribuir para estar num único ambiente. A gente sabe que o ensino à distância tem quebrado barreiras aí, fronteiras, e cada vez mais tem sido uma tendência. Graduações, pós-graduações, mestrados, todos em modalidade online, e-learning, que faz à distância. Então, a Unipublic também aderiu a esse sistema. Conto com a colaboração de vocês. Como eu disse, a gente não quer naturalmente tratar sobre isso, não quer colocar nenhum tipo de receio para que vocês questionem. Fiquem sim à vontade com os questionamentos, porém sempre tenta abordar dentro da matéria que está naquele momento. Muitas vezes na programação o professor deixa para falar posterior sobre um assunto, aí nisso ele vai conseguir dosar se vai atender ou não. A gente sabe que a programação é bem extensa para pouco tempo, alguns de vocês já devem ter verificado isso, então o professor precisa ser bem objetivo nessas abordagens, né? É somente aquela prática, aquelas respostas pontuais. As complementações serão feitas pela apostila e material complementar, nesse mesmo ambiente que vocês têm acesso aos vídeos. Então, sempre que o professor fizer uma referência de alguma planilha, algum modelo, está no ambiente virtual, é onde vocês vão ter acesso. Professor Milton, por gentileza, comente um pouquinho da sua experiência, do seu currículo. Tenha um bom curso, 10h30 a gente tem um pequeno intervalo. Obrigado, Ai. Bom dia a todos. Bom, como o ilustre Bruno, o rapaz da calça apertada, falou, meu nome é professor Milton, né? Eu sou do estado de Minas Gerais, sou professor da Unipublic há alguns anos já, e eu acho, não sei se é pelo preço, alguma coisa, eles sempre me chamam para vir para cá, né? Acho que alguém aqui já participou comigo em algum painel? Você também já, né? Pois é, e voltaram? Eu não sei qual a razão, mas espero que seja pelo aprendizado. Bom, eu sou contador, sou formado em Direito e também tenho pós-graduação em algumas áreas, em especial Direito Público e Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Eu sou conselheiro do Conselho Regional do Estado de Minas Gerais e membro da Academia Mineira de Ciências Contábeis. Já fui professor universitário há alguns anos e sou professor hoje de pós-graduação em algumas instituições no país inteiro e não só em Minas Gerais. Eu tenho 4 livros publicados sobre administração pública municipal, sendo 2 deles especificamente controle interno. E já há alguns anos eu venho desenvolvendo esse trabalho de controle interno, já fui gestor de município, já fui controlador geral de município, hoje eu sou auditor geral de um município. E uma das coisas que eu sempre senti muito prazer em fazer é exatamente atuar na controladoria. Então, ainda percebo que nos municípios, né, a controladoria ainda tem pouca ênfase, né, pouco apoio para a atuação. Não que a legislação, né, não venha abranger os municípios, até pelo contrário, eu acho que o município é o ente federado que mais fácil a gente pode visualizar a atuação do controle interno. Mas tem alguns fatores, e esses fatores partem da vontade do gestor. Muitas vezes o gestor não quer um controlador atuante, porque vai acabar fiscalizando as suas ações, né? Quanto, na verdade, deveria ser completamente o inverso desse entendimento. E eu, na condição de gestor, fui gestor de um município de 20 e poucos mil habitantes durante 3 anos, e uma das coisas que eu mais dei ênfase foi os auditores da controladoria. Eu tinha uma equipe de auditores onde todos os procedimentos passavam pelo crivo da controladoria e
Graças a Deus, durante os 3 anos que eu estive lá, nós não tivemos nenhum problema com o Ministério Público, com o Tribunal, Câmara de Vereadores. Agora, claro, tivemos que quebrar muitos costumes, né, das pessoas que atuam na administração pública, pelos hábitos herdados ao longo dos anos. E eu gosto muito de falar de controle interno, vou tentar falar de controle interno com vocês, não só com vocês, como os internautas, que inclusive tem alguns mineirinhos lá de Delfim Moreira, que é uma cidade pequena do nosso interior de Minas, que tem pouco mais de 8.000 habitantes, né? Nós estamos iniciando esse trabalho também no estado de Minas Gerais via online, onde eu represento a Unipública, e eu vou tentar conversar com vocês sobre controle interno de uma forma mais prática possível, daquela forma que vocês consigam visualizar dentro do órgão de vocês. Não vou ficar aqui buscando uns conceitos, eu vou ficar buscando coisas além. Eu quero trabalhar uma linguagem bem dentro daquilo que vocês estão vivenciando no município. Caso vocês queiram colocar algum ponto, num determinado momento que eu estiver abordando, que é inerente à atividade de vocês lá, as dificuldades, as barreiras, por que eu faço assim, eu tenho feito assim, não tem dado certo, e tem acontecido isso aquilo. Coloque para nós vamos discutir. Apostila, eu elaboro a apostila para o aluno pesquisar depois. É mania de professor, né? Professor não gosta que aluno fique acompanhando apostila, ainda mais na forma que nós temos hoje no Brasil e no mundo, né? Ninguém fica lendo apostila em sala de aula. Vocês estão vindo aqui para a gente trocar de ideias, trocar experiências e discutir alguns entendimentos. Se for para ler apostila, vocês ficariam no boteco tomando e lendo a apostila mais ou menos e riscando ela, né? Então a apostila é um material de referência, um material de pesquisa que vocês vão ter a obrigação de ler esse material depois. Dá trabalho fazer isso aí também, tá? Não vão desvalorizar a apostila, não. Mas o que eu quero trazer para vocês é uma linguagem bem simples, bem coisa de mineiro, né? Coisa de mineiro. Então nós vamos trabalhar. E só para nossa tela aqui, só para iniciar o nosso, eu sempre falo que o controle interno, ele é uma unidade administrativa dentro do município bem diferenciada de todas as outras. E nem mesmo os controladores nem têm noção do que é isso. Porque se os controladores tivessem noção, ele talvez, na hora de receber o cargo, eles não receberiam. Tá? Então, tudo que nós vamos falar aqui está dentro desse livro, o último livro atualizado meu de controle interno. Agora, hoje tem várias publicações sobre o tema, né? Tem várias cartilhas, inclusive dos próprios tribunais, que vêm contribuir com a atuação do controle interno. Então, se falar, eu aceitei o cargo e não sei o que é controlador, mentira. Sabe sim. É só você procurar a pesquisa que você vai achar muita coisa hoje. Eu mesmo já orientei quase 200 monografias de controle interno, e algumas muito interessantes. E, inclusive, eu conheço algumas experiências fora também do Brasil, sobre controladoria. Isso é importante para a gente trazer para cá alguma visão de controladoria. Quantos de vocês que trabalham ou é controlador? Contador ou trabalha na contabilidade? Ninguém. Advogado não tem nenhum, quer ver? Tem 3. Procuradores, alguma coisa assim? Olha, nós vamos falar o seguinte: quem é o maior cargo abaixo, depois do prefeito, vice-prefeito e secretários? Qual o maior cargo no município de vocês que ganham remuneração maior no município de vocês? Advogado ou controlador? Sem dúvida nenhuma, né? Advogado. E o contador? Tem algum contador? Não, né? Já não levantaram. Tem alguém que não é contador, não é coisa que veio passear ou só veio participar? Presidente de Câmara, vereador, tem? Presidente de Câmara. Seu controlador está aí? É parente seu? Amigo não é não. Amigo não, porque se fosse amigo... Aliás, você pode ser amigo dele, não está sendo seu amigo não, bota você logo na fogueira, né? Ele te dá autonomia? É bom assim no TED a TED, né? Ele te dá autonomia para atuar? Você está sendo nomeado agora? Rapaz, não aposte muito, não faça dívida, não compre nada a prazo, porque depois desse curso pode ser que você peça exoneração, viu? Brincadeira, ser controlador de Câmara é a coisa mais fácil do mundo. Não tem não, é a mesma coisa ser presidente de Câmara, não tem nada melhor. Só tem um cargo público melhor que presidente de Câmara, vereador, vice-prefeito. Vice-prefeito faz nada. E um detalhe, se a coisa está boa é nós, se está ruim é o prefeito.
Prefeito, né? É mais ou menos por aí. Então, nós vamos nessa linha de raciocínio. Bom, então, quando a gente fala que o controlador ele precisa ter um pouco mais de consciência da importância do seu cargo, no Brasil hoje, nos municípios em especial, a gente não vê essa preocupação e não vê esse desenvolvimento dos controladores. Só para ter uma ideia, eu acho que nenhum município aqui tem no seu plano de cargo de auditor de controle interno. Porque a metodologia que o controle interno utiliza para atuar é de auditoria. Ninguém gosta de ser auditado. Ninguém gosta de auditoria. A própria palavra auditoria está fiscalizando os meus atos. Ninguém gosta disso. Quanto, na verdade, o gestor, diante de toda a legislação que nós temos, o gestor deveria ter essa preocupação e falar assim, não, eu quero uma auditagem nos meus procedimentos, porque se alguém aqui dentro disse que está errado, tem que consertar, antes da fiscalização externa. É um raciocínio muito lógico. O custo é muito menor, né? Então, é isso que nós vamos tentar passar para os senhores aqui. Aí a pergunta é, o que é controle interno? Aí quando eu vou falar de controle interno, especialmente nas palestras, eu gosto de fazer algo que vocês consigam memorizar, consigam visualizar o que é controle interno. Então, eu vou passar um pequeno vídeo para vocês verem o que é controle interno, tá bom? Eu mexo aqui ou vocês mexem aí? Deixa eu, né? Porque na segurança. Cadê, Bruno? Você tirou daqui? Normal, gente. Esse rapaz, ele tem problema. Qual de quê? Ok. Sei que isso quer dizer não, mas... Bom dia, parceiro. Onde eu faço um lanche por aqui? Lá no Posto Piranga. E recarga para celular? Posto Piranga. E farmácia, padaria? Posto Piranga. Esperto moleque aí, né? Obrigado. É teu filho? Melhor perguntar lá no Posto Ipiranga. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Bom dia, parceiro. Onde eu... Pois bem, quando a gente fala em controle interno no município, é exatamente isso. A gente fala que o controle interno no município é o verdadeiro Posto Ipiranga. Tudo acontece lá. Por exemplo, é comum nas prefeituras do interior, qualquer estado do nosso Brasil, a prefeitura ela é um prédio onde tem um corredor, porta daqui que é sala, porta de cá que é sala, lá no fundo tem a sala da contabilidade, geralmente, né? O contador não gosta de ser perturbado. Geralmente tem um segundo andar, coisa dessa natureza. Você não encontra nessa prefeitura, geralmente, um balcão de atendimento ao cidadão, mesmo uma lei federal, a 12.527, deixando claro que é obrigatório uma central de atendimento ao cidadão, não só na prefeitura, como na Câmara, obviamente. Onde esse cidadão chegue, ele pode ser atendido e ele pode receber não só as informações, mas como as cópias dos documentos ou atos que ele tem interesse. Isso é lei. Bom, raciocinando que se você chega na prefeitura, existe um balcão, uma central de atendimento que deve ser regulamentada por decreto, no seu caso, uma resolução, ela deve remeter ao cidadão, ou seja, quando ele quer, por exemplo, digamos que eu chego lá na prefeitura e eu quero ter acesso a um processo de licitação. Eu quero vista num processo de licitação, mesmo, não importa a fase, mas vamos imaginar que esse processo de licitação já está concluído, já está sendo executado o objeto. O que é comum nas prefeituras? Você chegar, primeiro que você causa um espanto. Se você chegar de terno e gravata, então, e falar assim, eu queria ter visto o processo de licitação. A pessoa já olha para você e começa a assustar. O que você quer? Por quê? Qual a razão? E já pensa lá, será que tem algo errado? Né? E geralmente não tem, né? Bom, aí, com quem está esse processo? Olha só, o processo já foi concluído, correto? Aí você pergunta, com quem está o processo? Alguém diz, está com a comissão de licitação.
Quando você chega na comissão, é com o presidente. Quando você pergunta pelo presidente, ele não veio trabalhar hoje, porque foi levar o filho não sei aonde, ou a mãe no médico, a coisa dessa natureza. Então começa. O problema da administração pública municipal é que as pessoas não sabem qual é o papel do controle interno. Qual é o papel do controle interno? Fiscalizar. Óbvio. Além de ser fiscalizador, ele é órgão de apoio à fiscalização externa. E quem é a fiscalização externa? Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas, Ministério Público, sociedade. Pois bem, quem tem que dar esse apoio ao cidadão para ter acesso ou para exercer o seu direito de informação e fiscalização é controle interno. Então o processo, qual a razão de um processo de licitação estar em poder da comissão de licitação pós-adjudicação? Legalmente nenhum. Mas é a questão do costume. Ou seja, a comissão ela atua no processo de tal forma que ela cria um laço, né, afetivo ao processo. Se você tirar o processo da comissão, parece que você está tirando um filho da comissão. Não, isso é meu, eu que fiz, vai ficar comigo. Isso é um erro grave, porque o processo ele tem que estar em poder do órgão fiscalizador. Onde? Controladoria interna. Ah, Milton, mas o processo tem que ficar no setor de compras, tem que ficar... Não tem isso, a legislação não abrange isso. O que a área de compras precisa é uma cópia do ato, ou seja, do contrato ou da ata de registro de preço para lançar no seu sistema, ou já está lançado no seu sistema, emitir as notas de fornecimento, de autorização de fornecimento e pronto, e a nota de autorização de empenho. Só isso. Agora, quem vai chegar para vocês, lá do município, lá na controladoria, e falar assim, tem que ser assim, tem que ir na frente, ô moça, senta na frente, dá uma moralzinha para mim, porque o pessoal sentou lá para trás, bom dia. Só faltar me dar uma moça. Bom, então, quem vai chegar para vocês e falar, ó, o processo ele tramita, ele não começa na CPL e ele tramita. Quando ele tramita, ele quer dizer, ele passa pelo requisitante, pela autoridade competente, pela comissão, jurídico, controle interno, homologou, publicou, pronto. E ele volta para o órgão fiscalizador. E alguém fala, não, mas o contrato tem fiscal. Claro, o fiscal do contrato precisa de quê? Do contrato. O cara para empenhar precisa de quê? Do contrato. O setor de compra precisa de quê? Do contrato. E o processo? Controladoria. O que a controladoria vai fazer? Auditar, guardar, até o tribunal vir. O tribunal fiscalizou, o Ministério Público, sei lá quem for. Se eu quero ter vista num processo de licitação em qualquer município brasileiro hoje, eu tenho que ir aonde? No controle interno e não em comissão de licitação. Se você quer uma lei orçamentária lá no seu município, procura quem? Tenho certeza, o infeliz do contador. Ninguém lembra do controle interno. Quem é o órgão fiscalizador do cumprimento das leis? Controle interno. Quem é o órgão responsável para fiscalizar o cumprimento das metas estabelecidas lá no PPA? Controle interno. Quem é o órgão responsável por guardar e inscrever em livros próprios os atos legislativos, os atos administrativos, como leis, portarias, decretos, etc. Quem? Controle interno. Porque é ele que fiscaliza. Quem publica? Aí também não, né? Já é o gabinete. Então, o que nós vivenciamos no Brasil é um amadorismo espantoso nos municípios em relação ao controle interno. Amadorismo. E aí sim, o controle interno vai ganhar menos que o advogado, porque no dia de fazer o plano de cargo, o primeiro a não se manifestar é o contador e o controle interno. Deixa só para o advogado. Lei, parece que lei é só o advogado que sabe mexer com lei. Pô, o advogado é um operador do direito, o instrumento que ele utiliza é a lei. Mas isso não quer dizer que o controlador interno falou, peraí, eu sou o órgão máximo de fiscalização aqui dentro. Para que eu possa fiscalizar alguém, hierarquicamente, inclusive na remuneração, não posso estar inferior. E eu digo sempre,
Controlador interno, para ser controlador interno de verdade, tem que ganhar mais que o próprio secretário. Óbvio. Ele vai fiscalizar quem? O próprio secretário. Então, tem que ter essa consciência que controle interno é órgão fiscalizador. Para isso, precisa atuar como tal. Outro ponto que a gente vem claramente das irregularidades que a gente vê no município. Por exemplo, seu município tem quantos mil habitantes? Pequenininho. Beleza. Mas isso não quer dizer que seu município está isento de algumas coisas. Por exemplo, a comissão de licitação do seu município, ela deve fazer durante o ano faixa de 40 e poucos processos. Mas está faltando gestão então. Por quê? Aí se você pegar esses 40 e poucos municípios, processo, todos eles, a comissão permanente de licitação, ela atua em todos eles. Um por um. Não importa o objeto. Isso pode, gente? É óbvio que não. É óbvio que não. Isso está claro, está segregando funções. Aí eu pergunto, lá adquiriu combustível, medicamentos, material de expediente, gêneros alimentícios, material odontológico, peça para veículo, contratou assessorias. Poxa, esses caras da comissão são fera, hein? Eles entendem tudo. O que a lei quer dizer que comissão permanente é o órgão coordenador de todas as licitações que o órgão promove. O que é isso? Numerações, publicações, prazo, até a elaboração da minuta do ato convocatório, da minuta do edital. Agora, quem atua nesses casos específicos são profissionais devidamente habilitados. Aí a própria lei trouxe no seu artigo 51 a chamada comissão especial. Então a controladoria tem que regulamentar isso a nível de município. O controle interno não fica assim, tem que fazer. Não, ele regulamenta. O nosso tema ali trouxe rotinas. Ele regulamenta através de instruções normativas ou provoca algum regulamento por aprovação do chefe do executivo, conforme for a natureza. E, neste caso, o controle interno vai atuar previamente na formalização desses procedimentos e a administração vai seguir esses procedimentos e o controle interno vai fiscalizar se aqueles procedimentos estão sendo devidamente cumpridos. A lógica é essa. Então, ser controlador, se você é controlador do seu município, você não editou nenhuma instrução normativa, você não aprovou nenhum regulamento, seja ele de licitação, seja ele de compra, seja ele de patrimônio, seja lá qual for, e se você não emite nenhuma alerta ou recomendações através de atos de notificação, desculpa, você não está fazendo jus ao cargo. Você não tem controle interno. Você está lá como figurante. Controle interno que não faz isso, não é controle interno. E ainda tem um detalhe, né? Submete a vocês a assinatura do relatório de gestão fiscal e relatório de execução orçamentária, e vocês vão lá e assinam embaixo, sem saber o porquê. Resultado primário, resultado nominal, está lá, e vocês assinam. Para que serve? Ele é deficitário, superavitário? Qual o grau de endividamento do município? E não sabem. Alguém acha que é a contabilidade que tem que saber isso, e não é. Então, primeiro ponto, os controladores precisam exercer o seu cargo como devem, para fazer jus a qualquer outra coisa. Tá? E aí vocês vão no treinamento do tribunal, e o tribunal é muito rigoroso em determinados pontos, que ele fala assim, controle interno tem que fazer isso, se não fizer, nós vamos penalizar. É o que vocês ouvem no treinamento do tribunal, sempre vai ser isso. O tribunal não quer saber qual a forma que você deve atuar lá no seu município para fazer as coisas acontecerem. Ele quer saber se você está fazendo ou não está fazendo. Se está fazendo, nós vamos ver se está bom. Se não tiver bom, nós vamos alertar. E se não estiver fazendo, nós vamos te penalizar. Se vire, cara. É mais ou menos assim. Então, vamos. O que eu defendo sempre no município, qualquer que seja o município, é uma independência funcional da controladoria. Eu digo sempre que vocês deveriam encarar a controladoria do município como se fosse um ministério público dentro do próprio município.
Não tem que agradar gestor, secretário, seja lá quem for. Não tem. Você tem que fazer o que realmente tem que ser feito para testar a legalidade dos atos. Vocês têm que botar na cabeça que a função principal do controle interno é atestar a legalidade dos atos. Esquece qualquer outra coisa. Se você for analisar um ato de gestão e ele estiver legal, você atesta. Se ele não estiver legal, não atesta. Pronto, acabou. Ah, mas eu vou me comprometer. Vai coisa nenhuma. Vai coisa nenhuma. Se ele não estiver dentro daquilo que foi orientado e dentro daquilo que a legislação exige, não ateste. Né? Tem alguns lugares aí que eles levam isso ao pé da letra, que o controlador assina todos os empenhos. Todos os empenhos o controlador tem que ir lá e dar rubrica. Isso não existe. Não existe norma que fale que o controlador interno tem que assinar empenho. O controlador interno não assina empenho. O controlador interno audita empenho por amostragem. E isso é metodologia de auditoria. Para isso ele deve ter regulamentado previamente e está atuando por amostragem. Isso é óbvio, isso é papel de trabalho de auditoria. Né? Então, bom, se eu tivesse no meu município, por exemplo, uma controladoria geral atuante, eu vou fazer uma licitação, antes de publicar o edital, me dá parecer. O interessante da controladoria atuar no município, vamos pegar como exemplo o processo administrativo de licitação, que o jurídico só manifesta no processo por provocação. Fez um despacho, provocou. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o Pablo é procurador de um município. Aliás, procurador não manifesta em processo de licitação, é a assessoria jurídica que compõe a procuradoria que faz isso. Né? Procurador cuida de outras coisas. Muito bem, mas não é o caso. Aí nós temos que chamar o doutor Jonias. Né? Vamos imaginar que o Pablo é o assessor jurídico. Foi lá, submeteu a apreciação dele. Qual é a obrigação do Pablo analisar no procedimentos preparatórios de licitação? O Pablo, ao analisar, ele pode falar assim, isso aqui não vai ser tomada de preço, não, isso vai ser concorrência. Ele pode falar isso? Ele só pode falar isso, aí você fala, não, porque eu acho que a concorrência dá mais transparência. Ele só pode falar isso caso, na análise da minuta, ele verificar que o valor não enquadra em tomada de preço, mas enquadra em concorrência. Uma pergunta simples. Aí eu pergunto para vocês, alguém aqui já fez parte da comissão de licitação? Já. Você já fez? Compras? Mas ninguém não? Por exemplo, vamos começar lá no seu município. Kátia, quem escolhe a modalidade de licitação, no seu ponto de vista? Quem escolhe a modalidade de licitação? Os dois estão errados. Não é advogado em hipótese nenhuma e muito menos a comissão. Vamos por parte. No parágrafo 1 do artigo 38 da Lei de Licitações, deixa claro que o advogado ele aprova a minuta de aprova. Então ele não pode nem dar modelo, ele não pode nem sugerir modelo. Ele aprova a minuta de edital e a minuta de contrato. Ele aprova. Isso quer dizer que quem elabora essa minuta é a comissão. Então não pode ser o advogado que escolhe a modalidade. Ponto. A comissão não tem poder para definir modalidade de licitação. Quem define a modalidade de licitação, quem sugere, pede, é o requisitante. Por quê? Porque ele que sabe qual a modalidade vai ser mais eficiente para as suas pretensões. Inclusive justificando baseado na lei. A comissão, conforme o artigo 51, ela cadastra fornecedor e julga habilitação e proposta. Então não compete à comissão definir a modalidade de licitação. Então, quando a gente vê isso, a gente vê as falhas de procedimento de licitação. Agora, onde está escrito que quem tem que sugerir ou escolher a modalidade de licitação na lei? Nenhum momento.
Para isso, o controle interno tem que elaborar um regulamento interno, para que o processo realmente venha tramitar. Outro ponto importante: vocês trabalharam na comissão de licitação. Vocês, algum dia, como membro da comissão de licitação, vocês participaram de algum processo de dispensa ou inexigibilidade? A comissão, por acaso, ela faz esses procedimentos? Tem casos que faz. Está lá, ratificação, formalização. Gente, vamos entender. Primeiro que não está lá no artigo 51 da lei essa atribuição para a comissão. Segundo que dispensa o quê? Licitação. Inexigível é o quê? Licitação. E a comissão é de licitação. Se não tenha a licitação, não compete a atuação da comissão de licitação. O controle interno não pode permitir isso. Só vou dando um exemplo simples. Vou dar um outro exemplo simples para vocês. A gente pega, às vezes, os processos de dispensa de licitação ou inexigibilidade para auditar, e a gente vê lá, cotação de preço. Vem lá escrito orçamento. Em dispensa e inexigibilidade de licitação. Dispensa e inexigibilidade de licitação não tem cotação de preço, não tem orçamento, tem o quê? Proposta. Porque se você decidiu comprar com aquele, seja lá mais barato, com algum critério que você adotar, ou microempresa, empresa de pequeno porte, você vai justificar o porquê que você está escolhendo aquele, e por ser proposta, ele tem que aceitar. Entendeu? Então, em dispensa e inexigibilidade, não tem orçamento. E aí você vai auditando. Mas qual a diferença entre proposta e cotação? Gente, cotação ninguém tem a obrigação de cumprir. Já a proposta tem. Entendeu? Já tem. Isso, no direito, isso faz diferença. Então, esses erros, digamos assim, culturais, ou por costume, né, tradição, lá na Câmara ou na Prefeitura, é porque ninguém parou para pensar. E aí a atuação do controle interno. Ninguém vai mudar isso a não ser o controlador. O controlador, por exemplo, vou dar um exemplo nos municípios onde eu sou auditor geral ou onde eu trabalho. No regulamento de compras e licitações está escrito: nenhuma sessão, seja qualquer ela, da comissão de licitação, inicia-se sem a presença do controle interno, com direito à voz e sem direito a voto. O jurídico não pode fazer isso. O jurídico é limitado, ele manifesta através de parecer. Olha, presta bem atenção. O jurídico, num processo de licitação, ele manifesta através de parecer. O que é parecer? Opinião fundamentada. Você segue se quiser, se não quiser, você toma seu rumo, né? Isso aí. E o controle interno? Primeiro, ele manifesta a hora que ele achar conveniente no processo, ele não precisa ser chamado, ele não precisa emitir parecer, ele determina. Ele não pede, ele determina. Por exemplo, se eu sou controlador, peguei um processo e verifiquei que aquele processo tem algum problema, seja ele de qualquer natureza econômica, patrimonial, financeira ou de legalidade, eu determino a correção. Onde está escrito isso? Parágrafo 2º do artigo 113 e o 102 da Lei de Licitações. Então, o controle interno é diferente do jurídico. Ele não pede, ele não emite parecer, não sugere, ele determina. Então, ele entra no processo em qualquer momento que ele queira entrar. Isso vale para tudo, até na aprovação de uma lei lá na Câmara, tá, presidente? Esse processo que o senhor falou sobre a comissão de licitação, que é o correto, não é? Os municípios que o senhor presta assessoria, eles são de pequeno porte, de médio porte? O senhor conhece algum município que isso funcione, tipo um município de 15 mil, 10 mil habitantes, e que isso funcione nessa forma? Sim. Inclusive, o município que eu fui gestor, que é Ibatiba, no Espírito Santo, fui gestor lá de 2009 a 2011,
uma quebra de cultura muito grande. Por quê? Os próprios licitantes eles não estão acostumados com esse tipo de procedimento. Só para ilustrar a sua pergunta, toda a abertura das sessões de licitações, quem fazia era o controlador, que era eu no caso. Eu fazia a abertura onde eu colocava para os licitantes as suas responsabilidades e os seus direitos, inclusive para os membros da comissão, quando não era pregoeiro, que a gente fazia muito era pregão, para que eles soubessem que naquele ambiente estava sendo tratado a licitação com os procedimentos regulamentados pelo município. Lembrando que no edital você disponibiliza o link para o regulamento de licitações e compra, porque ele faz parte também da parte da legislação do edital. E neste momento, eu como controlador geral, eu ficava na sessão. E às vezes eu pedia intervenção, eu intervi, pedia até suspensão de sessão. Eu já fiz, reuni com o meu pregoeiro, para retomar a sessão, já suspendi sessão para diligências, e inclusive em alguns casos até determinei o pregoeiro que aceitasse algum documento que ele, no momento, ele achava que não era viável. E, inclusive, já coloquei licitantes, não uma só vez, mas várias, fora da sala. Claro que eu tive que correr um pouquinho depois, porque esse município tinha 20 mil habitantes. Acima de 30 mil habitantes, eu não vivi essa experiência ainda, certo? Mas do porte do município dele ao 30 mil habitantes, eu já vivenciei tudo que você imaginar. Inclusive, necessidade de esconder para não ser acertado por algum licitante irritado. Mas eu tinha comissões diferenciadas na educação, na saúde, na assistência social, na obras. Todas as comissões elas tinham um membro da comissão permanente, que era o gestor, o coordenador desse processo, e esses processos tinham reuniões das comissões com a controladoria antes de ir para a sessão. Coisa que meia hora de reunião, você resolve inúmeros problemas que podem ser coisa lá na frente. Então, isso era feito rigorosamente. Outro detalhe, as sessões eram gravadas. E no final do processo vai um cartão de memória com a sessão gravada. A gente edita ela para não ficar aqueles momentos desnecessários, mas no final ia sim os processos lá editados, gravados, porque isso para efeito de prova, e o licitante, ele, igual você usou o microfone para falar, ele também utiliza o microfone, é uma forma de você organizar a sessão, que aí não fica um falando na frente do outro, e quando ele sabe que ele está sendo gravado, ele tem uma postura totalmente diferente daquela que ele tem geralmente no lugar bem avacalhado. Porque lá no nosso município nós temos esse problema, da comissão se misturar com o jurídico, que mistura com o prefeito, com o secretário, com o jardineiro, todo mundo se mistura lá. E também temos um problema muito sério de dispensa de licitação. O jurídico não quer que dispensa nada porque ele tem medo de processo. Então o que acontece? Tudo tem que licitar, porque ele fala que... E aí engessa a administração. A regra é licitar. Exceção não licitar dentro daquelas condições que a lei exige. Agora, só detalhe, quem deve regulamentar isso para funcionar é a sua controladoria. Aí o jurídico não pode ser penalizado, não. Quem tem que cumprir com isso é a sua controladoria. Quem é o controlador lá? Então, vocês dois têm que se virar com isso. Fazer um regulamento, e esse regulamento trazer passo a passo, e eu estou até atualizando um regulamento mais amplo, decorrência da Lei Complementar 147, etc. Então, passo a passo, qual a função de cada um. Tem casos que o jurídico pega o processo para dar parecer, ou seja, é despachado para ele, e ele fica lá 15 dias. Isso trava. Então, o que você precisa? Ter um regulamento que diz prazo para que ele tenha que manifestar. Agora, eu não tenho como. Se vira, pede condições ao chefe para você ter condições. Pega lá, estagiário, contrata outro, etc., mas tem que dar parecer. Porque a celeridade do processo pode implicar até pena ao procurador, porque ele está causando prejuízo ao município, entendeu? Porque tudo ali tem um prazo de validade. Então, tem que sim regulamentar. As dispensas, por exemplo, nem deve passar pela comissão, nem na sala da comissão deve passar. Até porque a numeração dos processos são distintas e
a formalização dos processos de dispensa e inexigibilidade é obrigação da área de compras, porque eles que têm que formalizar isso. Então é por aí. Então a controladoria, ela enxerga o município num todo, o órgão num todo. Não tem esse negócio de ser isolado. Ah, mas eu sou um controlador só, eu tenho que atuar em todos os lugares. Não. Isso não quer dizer que você tem que estar lá, não. Mas o que você tem que ter? Uma regulamentação, e nessa regulamentação atribuir a quem é de responsabilidade cumprir com aquela regulamentação. Entendeu? Fazendo isso, você já está atuando lá. Certo? Dá um tapinha nele. Dá um tapinha nele assim. Tum, tum. Ah, agora. Ah, não. Tá, Aí, tá. agora tá. Ah, tá. Então, eu trabalho na Câmara Municipal, né? E faz pouco tempo que eu estou na controladoria interna, né? Eu sou controlador interno lá. E pelo que eu ando lendo, e eu resolvi eu mesmo, né, ir atrás dos materiais, porque se você ficar lá dependendo da gestão mesmo, você acaba ficando um pouco, digamos assim, sujeito, né? E eu notei, eu não sei, que não existe manual de procedimento de nada lá, né? Não existe procedimento de nada. Então, como que eu iria fazer um processo de auditoria, assim, nesse caso, se não existe um manual de procedimento? Então, nesse caso, essas instruções normativas, eu poderia usar essas instruções normativas para pedir... Procedimentos e rotinas. Primeiro, não existe controle interno sem procedimentos e rotinas. Porque senão é a mesma coisa de você falar assim, eu vou navegar sem mapa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, criar os procedimentos e rotinas. Como você cria esses procedimentos e rotinas? Numa Câmara, rapaz, Câmara você vai assoviando e vai fazendo lá, e dá para fazer. E você faz os procedimentos de rotina da Câmara de acordo com a sua estrutura organizacional. Você não sai fazendo aleatoriamente. Você tem as suas unidades administrativas e cada uma delas você vai normatizar. Eu tenho um manual de rotinas e procedimentos de Câmara pronto. Você pode acessar meu site, miltonconsultoria.com.br, e no final de lá você vai ver uma imagem Câmara de Frei Inocência. É uma cartilha institucional que eu fiz para a Câmara. E fiz para as outras também, mas essa está lá. E lá tem todos os procedimentos de rotinas de uma Câmara. Tem a lei de estrutura, aí de acordo com a lei de estrutura vem os procedimentos de rotinas. E aí você deve seguir a sua estrutura. Não existe copiar de lá para cá. Você tem que elaborar de acordo com a realidade de cada órgão. E, obviamente, levando em consideração também aquilo que o seu tribunal entende. Né? E caso vocês queiram, depois pode passar um e-mail para mim que eu mando um exemplar para vocês também. Não tem problema algum. Então, lá tem todos os procedimentos. Mas quer dizer que você vai copiar aquela cartilha para sua Câmara? Não. Você vai criar os seus procedimentos de rotinas. E não fique também copiando tudo que o tribunal fala, porque o tribunal ele fala amplo. Você tem que fazer específico. Né? E Câmara é um negócio interessante. Eu acho bacana, porque Câmara, infelizmente, as câmaras no Brasil produzem leis de péssima qualidade. Se você começa pela redação das leis e até a iniciativa de matérias que as câmaras propõem a plenário, às vezes elas são totalmente atropeladas. Para vocês terem ideia, o presidente está aqui, ele pode me contestar. Nunca vi numa Câmara alguém falar assim, nós estamos com problema que a nossa pauta está trancada. As câmaras não têm essa ideia de que pauta ela tem uma sequência, né? Veto, lei complementar, segunda discussão e assim por diante. Não, chegou, nós estamos lendo e estamos aprovando. Né? Outra coisa que eu acho muito interessante em Câmara, que chega a me talhar o sangue, chama-se os requerimentos. Cara, o vereador não perde tempo com isso não. O requerimento é o seguinte, o requerimento entra, lê o requerimento, coloca em discussão. Às vezes nem o próprio autor do requerimento vai discutir e depois coloca em votação. E aí o colega assim, aprovado. E geralmente os requerimentos são aprovados por voto bundal, né? É aquele seguinte, permaneça como estão, né? E o cara é o sentadão. Primeiro, requerimento não é ato legislativo, não tem que ir para plenário, não. Tá, e ele fundamentou isso onde? Para não ter trabalho para ele. Então.
Olha só, ilustríssimo senhor promotor, não interfere aqui não, porque aqui nós temos regulamento interno, nós disciplinamos como funciona essa casa. Caso essa casa faça algo que venha infringir alguma norma, o senhor atua. Dessa forma, não interfere não, que nós sabemos o que nós temos que fazer. Aliás, nós somos escolhidos pelo povo para fazer isso. Agora, faça certo. Faça certo. Colocar em plenário requerimento do cara que quer saber o nome da rua tal, ou que dia que o prefeito foi aonde, isso é ridículo. Não tem que ir para plenário, isso tem que ir para a mesa diretora e a decide, pronto, acabou. Acabou. Tira essa burocracia. Ainda tem um detalhe, costuma mandar para o jurídico manifestar sobre esses requerimentos. E eu gosto quando chega lá. Eu gosto. Aí eu vou lá. Então a Câmara, na instrução normativa da Câmara, ela vai dizer até como deve ser redigidos os atos e fatos, baseado numa lei complementar 95 de 98 e a 107 de 2001, que fala sobre redação de atos, né? Então essas regulamentações, elas são para regulamentar e não podem criar essas novas atribuições. Sou Antônio Vieira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Jopitã. Já tem esse hábito de passar os requerimentos pelo plenário, né, como foi colocado aí. E quando passa por ele, que nós encaminhamos para o executivo, quando é um pedido, né, do vereador para o executivo executar o seu requerimento, e ele não dá resposta, qual o procedimento correto? Isso é sempre assim. O primeiro, se o ato passou pelo plenário, ele tem validade jurídica, obviamente, etc. Ele tem que ser respondido? Tem. A própria Constituição já diz isso lá no prazo. Agora, a Lei 2.527, aí, por parte, vocês também têm que parar com isso. Parar com esse negócio de requerimento em plenário e vereador achar que requerimento em plenário justifica a sua atuação como vereador. Isso é conversa para boi dormir. Vereador não tem que ficar fazendo requerimento para passar em plenário, para falar assim no final do ano, eu apresentei tantos requerimentos. E daí? Qual a eficiência e eficácia desses requerimentos? Bom, primeiro que o canal para o vereador ter essa informação hoje já não é esse. Por quê? Sua lei orgânica pode dizer que o prefeito tem não sei quantos dias para responder o requerimento. Se a lei diz isso, o prefeito tem que cumprir. Se não está cumprindo, ele está cometendo uma infração à própria lei orgânica que cabe o devido processo. Bom, por parte. Mas, vereador, para com esse negócio de requerimento em plenário para saber informação básica. Tem vereador que faz assim, provado em plenário o requerimento para cópia dos processos de licitação, cópia dos contratos dos servidores contratados, cópia da folha de pagamento. Isso é vedado pelo parágrafo 4º do artigo 31 da Constituição. Ele está criando o Conselho de Contas, paralelo ao órgão de contas. Isso é vedado pela própria Constituição, ele não pode fazer isso. Mas qual o canal que ele pode utilizar? Inciso 4º do artigo 74 da Constituição diz que o controle interno apoia a missão institucional da fiscalização externa. Quem é a fiscalização externa? O vereador precisa passar requerimento em plenário para ir ao controlador do município? Não. Ele chega lá no controlador, no posto Ipiranga, e diga, fulano, eu quero vista no processo tal. Se vira. Ele não pode negar. Tenha vista ao processo, veja o que você quer, qual o auto que você quer, e daquele auto você pode solicitar cópia. E aí você faz o que você quiser, você denuncia, você faz o que você achar conveniente. E não é só o vereador, é qualquer cidadão pode fazer isso. Agora, isso eu estou falando de Constituição, não estou falando de lei orgânica e regimento interno. E a Lei 12.527, ela diz que acesso à informação pública é um direito de todos. A Lei 12.527, ela vem regulamentar o inciso 33 do artigo 5º da Constituição. Não há como negar. Agora, se a informação não estiver pronta, você pode fazer o pedido ali e a administração tem 10 dias, prorrogável para mais 10 dias para te atender.
Então, o vereador tem que saber também atuar. Ele tem que saber utilizar as ferramentas nas quais ele tem à disposição. Esse negócio de requerimento, isso é só desgastar. Isso não adianta, não vai funcionar. Nunca funcionou. Nunca funcionou. Entendeu? Outro detalhe, não precisa ser o vereador, pode ser a comissão da Câmara também, pode pedir, pode convocar. Eu nunca vi uma comissão de Câmara convocar um servidor para manifestar na comissão, para a comissão levar para plenário. Então, a atuação dos vereadores, elas deixam muito a desejar por falta de orientação. Porque poderia fazer toda essa solicitação, essas informações, mediante comissões, e não o vereador se dispor sozinho. Né? Porque se o vereador é oposição, está pedindo que é oposição. Né? Se é da situação, é porque quer promover o prefeito, coisas desse tipo. Né? Claro, senão vão ficar livres disso. Então, a controladoria, ela como órgão autônomo, bem constituído e forte, vocês não sabem a importância que ela tem para o município. Outro exemplo, o município de pequenos portos, o município até 30 mil habitantes, eles perdem de receita de IPTU, por exemplo, em torno de 60% a 70% todo ano, prescreve, porque não há uma execução fiscal. E hoje a contabilidade trata isso como ajuste para devedores duvidosos. Para vocês terem ideia, em muitos municípios, como o porto do seu, a maioria dos servidores tem dívida ativa na prefeitura, de IPTU ou coisa assim. Cadê? O controle interno deveria atuar nisso. É obrigatório ele emitir, né, primeiro regulamentar e emitir, inclusive, procedimentos que venham atestar a eficiência e eficácia da área de arrecadação do município. E vocês deviam cobrar, porque isso é da base de cálculo de repasse ao legislativo. Né? Mas aí é ruim politicamente, ninguém gosta. Aí que dia que o controlador notificou o procurador para a questão da execução fiscal? Geralmente nunca faz isso. Porque o procurador é um cara que está no patamar elevado e inalcançável. Quanto, na verdade, não tem isso. Ele tem o papel dele. Por exemplo, inscrição de dívida ativa. Quem escreve? Procuradoria. Fala isso lá no município, às vezes o procurador não pula lá em cima. Rapaz, me respeita, eu sou advogado. E daí? A inscrição de dívida ativa e a execução de dívida ativa é função da procuradoria. Não é do tributário. A não ser que tenham subprocurador lá na tributação. Coisa que geralmente os municípios não têm. Não, da procuradoria. A inscrição de dívida ativa é procuradoria. Compete à controladoria cobrar do procurador. Por que não está executando? Justificou? A execução é mais onerosa do que o tributo a ser recolhido? Por exemplo, há uma motivação de pagamento de dívidas atrasadas, ou anistia, essas coisas? Tem? Não tem. Por quê? Tem que fazer. Isso chama princípio de eficiência e princípio de eficácia. Bom, então fica a ideia da controladoria. Para fazer isso aqui, os municípios simplesmente têm que fazer o quê? Mexer na sua estrutura organizacional. Na lei de estrutura organizacional. Aí nós temos uma série de outros serviços novos que tem que inserir. Portal da transparência. Outro fato interessante, portal da transparência. O que é portal da transparência? O pessoal pensa assim, portal da transparência é quando você abre uma aba no seu site e joga lá, relatórios contábeis. Não é isso. Não é isso. Nós temos 3 normas que regulamentam a transparência pública. Transparência pública é gênero, espécie, portal de transparência e acesso à informação pública. Primeira lei, 9.755 de 98, chamada Lei das Contas Públicas, onde publica os relatórios de execução orçamentária. Lei 131 de 2009, que alterou o artigo 48 da 101, que é disponibilidade em tempo real, relatório de execução orçamentária e financeira. Ok. Isso é informação contábil, que gera lá no sistema e vai para o portal da transparência. O infeliz leigo abre lá e vê aquele monte de código, né,
elemento de despesa, categoria econômica, orçado, atualizado, arrecadado, só isso. O cara se bate o olho, puxa vida, que bacana, não entendi patavinha nenhuma. Mas a lei de responsabilidade fiscal diz que deve ser publicado em versão para leigo. Quem é a obrigação de fazer uma publicação de relatórios orçamentário, financeiro e patrimonial para leigo? É da controladoria e não da contabilidade. Pega o artigo 59 da Lei 101 e vê quem é obrigado a cumprir os ditames daquela lei. Bom, aí veio a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que fala acesso à informação pública, que é diferente de portal da transparência. Acesso à informação pública é ter acesso a documentos, a informações, a relatórios, inclusive saber qual a estrutura organizacional do órgão, qual o secretário, qual o servidor responsável por aquele serviço, o telefone, e-mail, forma de contato, é onde encontra o horário de funcionamento da RAI, da prefeitura, para você ter essa informação. Isso é a lei da informação, de acesso à informação pública. Então, quando falar em portal da transparência, você está limitando a informações contábeis. Então, transparência envolve algo mais, acesso à informação pública. Aí vem a pergunta: quem é responsável por gerenciar as informações que vai para o portal da transparência? Precisa falar? Posto Ipiranga. Por quê? Qualquer informação para ser levada a público, antes ela tem que passar pelo crivo do órgão fiscalizador. Aí muitos nos municípios atribuem essa responsabilidade à contabilidade. Contabilidade é a maior fonte de informação para a controladoria. Ela gera as informações. Quem vai levar essa informação a público é o controle interno. E aí deve regulamentar o portal da transparência, como que vai ser feito. Para vocês terem ideia, o portal da transparência da União está dentro da CGU. Pode olhar lá. É óbvio. Quem pode levar a público qualquer informação é o órgão fiscalizador. E não o órgão que produz a informação. Pois não. Professor, sou Reinaldo, naquela hora não me identifiquei, do município de Terra Rica. Esse tipo de gestão que o senhor está propondo, tem uma cidade, por exemplo, de 20 mil habitantes. Sim. Quantos controladores seria necessário para cumprir bem isso? Um controlador geral, obviamente, que é o controlador geral que exerce essa função a nível de, como o procurador, como um secretário, né? Obviamente esse controlador geral, aí eu quero te pedir permissão para me te explicar lá na frente, que o procurador geral, ele é do município, que a Câmara não tem a personalidade jurídica para representação, etc., exceto a autarquia. O controlador geral, ele é do município, ele não é controlador geral, por exemplo, do executivo. Ele é controlador geral do município, ele pode atuar em nome do município em qualquer lugar, inclusive na Câmara, na autarquia, na fundação, seja lá onde for. Então, um controlador geral. Esse controlador geral, eu particularmente defendo que seja um cargo de confiança, comissionado de recrutamento limitado, só pode ser ocupado por servidor de carreira do município. Efetivo. Mas não seja ele efetivo no cargo de controlador geral, porque nós corremos vários riscos. Ele ser incompetente, ir lá ficar e não fazer nada acontecer e nós temos como trocá-lo, ou ele ser pirracento, político e contrário às ações do prefeito, seja lá quem for, e travar tudo, e isso não é em benefício do município, isso não funciona. Então, há necessidade de ser um cargo de rotatividade entre os efetivos, porque a gente vai dar oportunidade aos demais servidores de atuarem como controlador. Não tem período. Isso aí quando for necessário. A rotatividade vai depender da vontade do gestor. Ele tem competência para tirar e colocar. Já o quadro efetivo de controle interno da controladoria, aí sim deve ser composto por auditores e agentes de controle interno. Esses auditores de controle interno, obviamente, de nível superior. Agora, isso não quer dizer que você tem que criar um exército, não.
Às vezes, em município igual o dele, eu tenho um controlador interno e eu não preciso de mais ninguém. Por quê? O meu agente de controle interno lá na educação vai ser determinado servidor que eu normatizei os procedimentos e atribuí ele a responsabilidade de cumprir aqueles procedimentos. Entendeu? De confiança, né? Entrei lá para tentar ajudar a resolver. Sim. Ele é concursado. Sim. Só que a gente encontra uma dificuldade enorme, porque a sala está o dia inteiro cheia, todo mundo leva todos os problemas, todos os secretários, o motorista, o lixeiro, vai todo mundo lá. Aí você fica o dia inteiro, aquilo é uma loucura. Lá faz consulta particular, emocional, jurídica, pessoal, e aí a gente não consegue fazer. O papel da controladoria é mais ou menos esse mesmo. Quando você começa, mas isso quer dizer que vocês estão atuando. Isso é sinal que realmente está funcionando. E eu passei por isso também. Mas a normatização é o instrumento que você tem, talvez, de desafogar isso lá. Mas lá dentro do órgão, por exemplo, Secretaria de Educação. Outro ponto que eu vou te dar aqui em relação à gestão. O seu município. O seu município, geralmente, posso até estar enganado, mas o processamento do recurso humanos é na prefeitura, na Secretaria de Administração ou na Fazenda. Está dentro da Secretaria de Administração. Olha só, isso já é isso é uma forma equivocada já de gestão de recursos humanos. Por quê? Você não pode tratar num único lugar o processamento do recurso humano, tendo em vista que você tem que atribuir custo, hoje, de acordo com as normas contábeis. Então, o que seria? Seria que a Secretaria de Administração, de Educação, por exemplo, e Saúde, que são duas secretarias que têm um grande número de pessoas, ela possuíssem lá na sua secretaria o RH dela. Não gera custo. Não gera custo. O que você tem hoje é uma centralização e o custo só está sendo levado para a Secretaria de Administração. E a Secretaria de Administração está absorvendo custo que é da saúde, da educação. Olha só. Por quê? Porque tem uma gestão de pessoas que é diferenciada. Lá na saúde, na educação, é diferenciada. Então, o que você tem que fazer? Ao invés de você ter 6 funcionários aqui no RH, na administração, você tenha 3 e 2 lá. E mais um lá. Sim. Então, se você levar um para a educação, um na saúde, você vai ter que contratar mais um. Sim, não. Não, mas não é por aí. Essa desculpa ela não vai colar. Não cola porque se você falar, eu tenho que contratar mais um servidor, mas isso não justifica você manter um serviço de forma ineficiente. Porque costuma o secretário da sua área de educação nem saber o que está acontecendo no seu quadro de servidores. E ele, a obrigação dele, gerenciar o seu quadro de servidores. Por exemplo, ele tem que definir quadro de férias, de acordo com o benefício do serviço público. Ele tem que definir se o gasto de pessoal dele está excessivo ou não. Ele tem que gerenciar horas extras. Ele tem que gerenciar gratificações. Ele tem que gerenciar isso e não levar isso para a Secretaria de Administração. Apesar que a Secretaria de Administração ela tem por obrigação dar condições às demais secretarias de funcionamento. Mas isso não quer dizer. Quando você passa o RH para essas, não quer dizer que o RH da administração não seja o órgão centralizador das informações, que o sistema tem que ser integrado. Mas o que acontece muito no município como o seu, que tem 2 servidores lá e a vida deles é fazer folha de pagamento. Aí ele tem que emitir folha de pagamento, levar essa folha de pagamento para o contador empenhar. Tem isso ainda. Isso é absurdo, isso não pode existir mais hoje. Então, o que tem que acontecer? Sistema integrado, descentralizado. Processou a folha da saúde, eles emitem a nota de autorização de empenho lá. A contabilidade simplesmente confere. As demais secretarias que não têm estrutura equivalente, o RH da administração processa. Agora, saúde, educação, assistência social e obras são secretarias que precisam atribuir custos ao serviço que elas estão prestando. Então, elas têm que ter o seu processamento de folha lá. Controle de frota lá. Controle de patrimônio lá. Aí a controladoria vai simplesmente normatizar essas descentralizações e eles vão acompanhar. O que você vai fazer como controlador? Fiscalizar se estão cumprindo com a sua orientação. Por exemplo,
Eu chego na prefeitura, vou lá, faço as instruções normativas, beleza, tal, sento com o pessoal, oriento, beleza. Daí tanto tempo eu volto lá para auditar. Inclusive eu informo para eles, dia tal eu venho aqui auditar o seu setor. Por quê? Quando você informa, você dá condições a eles de se prepararem. E não é o objetivo do controlador chegar lá e achar erro. Até pelo contrário. Ele quer ver que não tenha erro. Então ele quer chegar e falar assim, olha, beleza, 100%, ok. Então a ideia é que você normatize, dá o tempo para adequação e depois volte para aferir. Esse é o trabalho do controle interno. Na aferição, você verificar que algo não está saindo como deveria, assine um termo de compromisso entre vocês que ele vai cumprir com aquilo. E ouvir também. Porque às vezes ele tem alguma argumentação que você tem que levar ao conhecimento do gestor para dar condições a ele de trabalhar. Como, por exemplo, você vai exigir que o cara faça um processamento de folha e chega lá, tem um computador que não funciona. Não tem uma internet, não tem um sistema integrado. E você vai construindo. Não muda de um dia para o outro. O seu município tem quantos mil habitantes? 13. No mínimo, um ano para normatizar esse município seu. No mínimo um ano. Não estou falando que faz de uma hora para outra, não. Isso tem que ser com muito conhecimento, com muito jogo de cintura, com muita sabedoria para conseguir fazer isso. E eu não estou... Só Reinaldo, só para ficar... Eu não estou falando do mundo feliz e do mundo real, não. Claro que o mundo real a gente sabe que vocês vivem. O mundo feliz talvez seja aquilo que o Tribunal de Contas pensou quando ele criou o sistema informatizado para vocês mandarem a informação para lá. Esse foi o mundo feliz. Mas o mundo legal de atuação da controladoria é este. E vou ampliar mais um pouco. A comissão de licitação não sabe qual é a função dela. A procuradoria às vezes não sabe. O secretário de administração muito menos. Não, esse é o mais perdido. Esse é o mais perdido. A gente fala que ele não caiu de paraquedas, né? Que paraquedas é minha praia, tá? Ele caiu do caminhão de mudança na terra de chão, aquela estrada de terra, que ele cai do caminhão, a poeira é tanto que o cara não sabe para que rumo tomar, né? Isso aí um pouquinho não é a questão da centralização? Do gestor? Faz sentido, pode ser, mas não é só um fato, são vários. O principal deles chama-se cultura. Uma das razões. Mas, Sr. Antônio, o que acontece muito em municípios menores do interior, não sei se o município do senhor enquadra nisso, é que esses municípios eles vêm de uma cultura que tem alguns servidores e alguns juristas lá, ou contadores, que eles são antigos. E aí entra a chamada síndrome da Gabriela. Eu sou assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Aí é complicado. E a legislação mudou. Prova disso que a lei orgânica dos municípios são lá de 1990, 88 a Constituição, e 90, geralmente 88 a 90. Aí o que acontece? Tem 4, 5 emendas, e olha lá. É um descaso que tem com a norma, sabe? Então, a princípio, eu quero que vocês visualizem a controladoria como posto Ipiranga e unidade administrativa independente. Isso não quer dizer que vocês têm que encher a controladoria de servidor, não. Ela tem que atuar conforme a sua realidade, né? E preparar. Bom, então, feito isso, a estrutura é o primeiro passo que vocês devem mexer. Porque ela deve ser uma unidade administrativa independente. Claro, a estrutura básica de um município seria mais ou menos assim. Isso aqui é só uma visualização. Eu não gosto muito da questão de... Isso aqui é estrutura organizacional, tá, gente? Organograma não existe mais, não. Aquele negócio, prefeito lá em cima, né? E o resto obedece. Não tem mais, não. Hoje a estrutura organizacional, cada uma unidade administrativa depende da outra. E elas têm que estar integradas, obviamente. Então, a controladoria, no mínimo, tá, gente? Isso aqui é no mínimo, abaixo disso, nem pensar. Ela tem que estar a nível de secretaria, a nível da procuradoria. O correto seria se ela estivesse um pouco acima. Né? Então, olha, o gabinete do prefeito, procuradoria, controladoria geral do município, que é a unidade central de controle interno. Lá na Câmara, por exemplo, não tem sistema de controle interno. Lá tem controle interno
E cada secretaria tem controle interno, porque o sistema de controle interno é a integração de todos os controles internos existentes nas demais unidades administrativas. Tá? Temos que visualizar isso de uma forma bem precisa. Então, nós teríamos aqui uma unidade administrativa independente, com independência funcional, recursos humanos, né, material tecnológico, orçamento e, obviamente, dinheiro para fazer. Seria garantir isso aqui. Né? Seria garantir isso aqui. Certo? Então, quando vocês verificarem, por exemplo, a ouvidoria. Os municípios têm ouvidoria? É necessário que crie o serviço de ouvidoria. Tem que criar o serviço de ouvidoria. É a obrigação legal. Ela viria dentro da controladoria, obviamente. Né? Aqui. Portal da transparência ou transparência pública. Aqui. Por isso vocês teriam que ter recursos tecnológicos. Por exemplo, o backup do sistema informatizado de vocês, está onde hoje? No servidor. Por exemplo, o RH tem backup, a licitação tem backup, a contabilidade tem backup, os programas têm backup, os projetos têm backup, tem tudo backup, e isso deveria estar no HD externo, na controladoria, inclusive fora da prefeitura, né? Fora, porque se pegar fogo lá na prefeitura, e aí aquela história de o prefeito tomou posse, fala assim, os backups foi tudo, sumiu tudo, formataram os computadores, cara. Quem vai pagar o pato disso aí é o controlador, ele tem que ter esse backup em mãos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, que a lei de estrutura vai dizer que cada uma unidade administrativa tem que fazer. E aí não comece a copiar, não. Comece a discutir. Isso implica em outro fato. Se uma determinada secretaria ela tem que produzir um certo serviço, o dono da pasta tem que saber que ele é o gestor dos programas que vão constar lá no PPA, né? Inclusive valores, meta física, né? Obviamente a meta financeira, e ele vai ser fiscalizado por quem? Controle interno. Como você fiscaliza um programa hoje do seu PPA? Isso é outra falha absurda das controladorias. Porque é o seguinte, o prefeito que está no poder, ele registrou lá no cartório um chamado plano de governo. Se você acessar o TRE, você tem acesso a ele. Esse plano de governo são as diretrizes, que são transformadas em programas, que vai para o PPA, que foi feito no primeiro ano de mandato, para os 3 últimos e o próximo da outra gestão. E aí, onde é que o controle interno entra nessa? O controle interno é o responsável para fiscalizar a execução desses programas. Está no inciso 1 do artigo 74 da Constituição. E aí, começa a avacalhar. Nesses PPA tem os programas, mas não tem, primeiro, mensuração de quantitativo, não tem mensuração financeira, não tem fonte de recurso indicada, não tem o nome do gestor do programa e muito menos do gerente do programa. E aí o controle interno vai cobrar de quem? O vereador vai cobrar de quem? Não é? Então, a ausência de eficiência nos instrumentos de planejamentos, elas são gritantes. E a culpa é de quem? Controle interno, porque ele deveria regulamentar como deve ser constituído um programa no seu município. Porque o cara pensa num programa, vamos ver, eu vou construir lá no meu município 100 casas populares, habitacionais. Primeiro tem que saber onde vai ser, quanto vai custar cada casa, né? De onde vai vir esse dinheiro, e se eu tenho um banco de cadastro para mim preencher as casas. Mas aí eu tenho que pensar o detalhe. Eu tenho terreno, eu tenho que desapropriar. Eu tenho infraestrutura como terraplanagem, iluminação pública, calçamento, rede de esgoto, escola. Eu tenho.
Aí o cara vai, construção de unidades habitacionais, 5 milhões. Isso é programa? Isso é programa? Não é não. E aí você pega o PPA, você olha o PPA, você fala assim, rapaz, isso é um município da Suíça. Coisa bacana, é. Aí, vereador, se você for um cara cabriocrático, rígido, no dia de aprovar aquele PPA, você chama o gestor para fazer uma audiência pública na Câmara. Senhor prefeito, por gentileza, você poderia me explicar onde você vai fazer essas casas? Onde está o terreno? O senhor tem recurso para iluminação pública? Para calçamento? Para construir escola? Para construir creche? Rede de água? Acesso a essas comunidades? Ou o senhor quer simplesmente enfeitar um PPA? Porque a função de fiscalizar o cumprimento do PPA, primeiro é de vocês, vereadores. E aí, o dia que a gente tiver um planejamento bem mais eficiente que nós temos hoje, planejamento vai ganhar sentido, planejamento, porque do jeito que está hoje, é simplesmente um ato formal para vocês na Câmara aprovar, que, aliás, chega lá, por ser um calhamaço assim, vocês têm um pouquinho de cansaço para fazer isso, vocês, pum, se o colega aprovou, eu acompanho o colega, e vai. E depois vocês não fiscalizam. Se vocês não têm responsabilidade na aprovação, vocês estão se isentando da responsabilidade de fiscalização. E aí eu lamento porque deveria ser diferente. Então, o mau planejamento não é só a responsabilidade do prefeito, é da Câmara, é da Controladoria, é da própria população também, que não gosta muito de participar. Né? É por aí. Muito bem. 10 minutos para o café, e aí a gente retoma, perfeito?